Olá, estudantes do primeiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos então mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara e use da maneira correta, viu? Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E o que nós vamos precisar de materiais hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola e revista. E revista pode ser também jornal, encarte de mercados, e se você não tiver, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Já pegou seu material? E vamos fazer uma revisão da aula passada, que nós falamos dos diferentes modos de se alimentar. E começamos com algumas perguntas, lembram? A Vivi fez duas perguntas. A primeira, por que precisamos nos alimentar? Vimos que os alimentos são nossa fonte de energia. Alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano. E a segunda, se não nos alimentarmos, o que pode acontecer? A falta de alimentação ou uma má alimentação resulta em um mau funcionamento do nosso organismo. E quem não se alimenta ou tem uma má alimentação pode até ficar doente. E nós vimos que nossas preferências alimentares têm origem nos costumes alimentares da nossa família. Tem hábitos que vêm de família. A gente leu um texto na aula passada, mas eu vou dar um exemplo lá de casa. A minha avó tinha o costume de sempre fazer pão. A gente nunca comprava pão, era raro. Hoje em dia, a minha avó já é falecida, mas a minha mãe continua fazendo pão, certo? Na minha casa, um dos costumes é não faltar nem chá e nem laranja, porque eu não gosto de café, então eu tomo chá e gosto muito de laranja também, certo? Esses são alguns exemplos, alguns costumes, algumas preferências, então isso tem a ver com a minha família, porque a minha família também consome muito chá e gostam de laranja, certo? Vimos que os primeiros homens, mulheres e crianças viviam em grupos, que eles eram nômades e eles mudavam de lugar quando percebiam que os alimentos naquela região começavam a faltar. E as pessoas naquela época conseguiam alimentos através da caça de animais silvestres, da pesca e da coleta de frutas silvestres, sementes, ovos, folhas, raízes e mel. Com o tempo, eles começaram a plantar, tornando-se agricultores. E também começaram a criar animais que forneciam a carne e a gordura para a alimentação, certo? E aquelas famílias que eram nômades, né, aqueles grupos sociais que eram nômades,
passaram a fixar suas moradias. E naquela época era costume construir as casas perto dos rios, pois facilitaria a irrigação das terras para o plantio e crescimento dos alimentos, né? E também para o uso na alimentação. Os campos começaram a produzir tantos alimentos que nem todas as pessoas precisavam plantar. E os agricultores, eles trocavam o seu produto pelo trabalho com outras pessoas. Até interessante essa troca, porque naquela época não existia a moeda veio depois, certo? Com a moeda, então, daí começaram a vender e a comprar produtos. E essas pequenas moradias, pequenas aldeias, cresceram tantos que se tornaram vilas, cidades, e que se desenvolveram e foram ficando cada vez maiores. E nessas cidades surgiram comércios que vendem uma variedade de alimentos. Vimos também a influência de outras culturas na alimentação brasileira. Por exemplo, o milho, a mandioca para a cultura indígena, a massa como macarrão para os italianos, sushi, sashimi, entre outros, para a cultura japonesa, o acarajé, o vatapá para a cultura africana. É claro que não existe só esses alimentos, existe uma variedade de alimentos de outras culturas que influenciaram a nossa culinária. E a Vivi veio trazer um recadinho. Vamos começar nossa aula de uma maneira diferente. Descubra o tema descobrindo a imagem. Então, ali tem uma imagem escondida. Atrás, então, dessas peças, essa imagem tem tudo a ver com a nossa aula. Vamos ver? Vou começar descobrindo. Deu alguma pista? Mais um. Opa, já começou a melhorar. Você já conseguiu descobrir? A roupa apareceu ali um avião. Um carro. Outro carro. Ali também tem um trem. Trator, motos. Isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Conseguiu adivinhar? Hoje nós estamos na aula 14 e nós vamos falar de diferentes modos de se locomover. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha e escreva a data que você está assistindo essa aula, aula 14, História, modos de locomoção. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
o que está escrito na tela. A roda foi uma revolução para os meios de transporte. Tanto para os meios de transporte como locomoção, a roda foi uma revolução. A primeira representação de uma roda foi encontrada por arqueólogos há quase 5.500 anos atrás, nas ruínas da cidade-estado de Ur, onde hoje fica o Iraque. Era uma placa de argila achatada, como aparece ali na primeira, certo? Depois eles encontraram vestígios de rodas feitas de madeira inteiriça. Elas eram compactas e muito pesadas, que é a segunda que aparece aqui, certo? Depois surgiram as rodas com raios, que tornaram-se elas mais leves, porém mais velozes e de fácil manejo, como aparece nessas duas imagens. E hoje tem as rodas conhecidas como pneus, utilizadas em vários meios de transporte de locomoção também. E olha o que a Vivi veio nos falar. Com a invenção da roda, surgiram também transportes puxados por animais, pois a domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados para transportar pessoas e cargas. Quando nós estudamos sobre alimentos, nós vimos que eles começaram a criar os animais para utilizar a carne e a gordura, mas também perceberam que esses animais iriam ajudar ao trabalho da agricultura ali, certo? Então, começou a usar a tração animal, que é o ato de um animal mover um veículo ou um aparelho. O transporte de tração animal é o mais antigo meio de transporte e de locomoção usado pelo ser humano, tirando o andar, né? É claro. E a Vivi tem mais uma coisa ali, ó. Veja as imagens e identifique os animais que são utilizados como modos de locomoção. Então vai ter uma imagem e você vai ter que identificar qual animal é utilizado como modo de locomoção. Vamos lá? Esse daqui. Esse tá fácil. Você consegue identificar que animal é esse? Esse é um camelo. E os camelos, durante muito tempo, foram utilizados pelo homem como meio de transporte. E muitos dos avanços culturais e econômicos conquistados na antiguidade só foi possível graças à utilização desses animais. Acredita-se que a provável domesticação desse animal aconteceu há 20.000 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Esse animal ainda é utilizado como meio de transporte, porém não tanto como antigamente. Vamos para outro? E esse aqui? Você consegue identificar que animal é esse? Se você olhar, você vai dizer, professora, é um camelo também. Esse é um dromedário, que é um animal que possui grande adaptação em ambientes áridos, ou seja, lugar com muito calor, pouca água e baixa umidade. Ele se adapta muito bem às regiões desérticas. As tribos nômades dos desertos dependem muito do dromedário. Além de transporte de pessoas e de carga, ele também é usado na alimentação, na carne, o leite e até o pelo, né? A pele dele é usado para fazer roupas, certo? E você sabe a diferença entre o camelo e o dromedário? Olhando essa imagem fica fácil, né? Bem visível essa diferença. O dromedário tem apenas uma corcova nas costas. Já o camelo tem duas. E você sabe o que é essa corcova? Muita gente diz que é reserva de água. São depósitos de gordura. Além disso, o dromedário tem o corpo coberto de uma pelagem curta. E o camelo tem pernas mais curtas e costuma ter mais pelos longos e vistosos, certo? E você consegue identificar que animal é esse? Esse tá fácil, né?
O cavalo, até o início do século XX, era muito utilizado como meio de transporte individual para uma ou duas pessoas, ou até numa carroça puxada por cavalos. E também os primeiros bondes e ônibus haviam vários cavalos que faziam força para puxar esse meio de transporte. E você sabia que cavalo é o masculino e o feminino como que é? É égua. Vamos ver outros transportes utilizados, com a tração animal? E esse daqui, você conhece? Consegue identificar esse animal? Esse pode ser chamado de jumento, asno ou jegue. É a mesma coisa, daí você escolhe qual que vai chamar. São nomes diferentes para o mesmo animal, certo? Foi um dos primeiros animais que os portugueses trouxeram para o Brasil. O jumento ele é famoso por sua grande resistência e pode ser encontrado em praticamente todo o planeta, exceto em regiões frias. Ele prefere lugares quentes, ele se desenvolve melhor e daí é utilizado melhor para a tração animal. E esse daqui, você consegue identificar? Não é cavalo, não é égua. A mula ou o burro. A mula ou o burro são filhos, de asno, jumento ou jegue com uma égua. Então, mula, feminino, burro, masculino. Esses animais são fisicamente mais parecidos com a mãe. Por isso que eu falei, parece como uma égua, mas não é, certo? Mas eles herdaram do jumento a força, a resistência. E ele tem um formidável equilíbrio, tanto que ele é muito utilizado na tração animal de montanhas, sendo muito útil como um animal de carga. E já que temos tanta curiosidade em saber a diferença do dromedário, do camelo, por que não conhecer esses animais? Que tem mais até no Brasil, E já que estudamos sobre esses 3 tipos de tração animal, é interessante vermos eles juntos, até para notarmos essa diferença. Olhem lá a imagem. Uma das principais diferenças entre o cavalo, a mula, o burro, o jumento é o tamanho das orelhas. A dos jumentos são bem maiores. Também o porte. O cavalo é o maior. As mulas e os burros são mais altos do que o jumento. Também a pelagem. O jumento de todos é o que é mais peludo. Eu não estou falando da crina, eu estou falando do pelo que reveste o corpo, certo? Já o pelo do cavalo, da mula ou burro é bem mais curto. E vamos continuar. Você consegue identificar que animal e que modo de locomoção é esse? É um carro de bois. São bois, então, puxando um carro de bois. E pesquisando na história do Brasil, o carro de bois é um dos primeiros instrumentos de trabalho, além do mais antigo e principal veículo de transporte utilizado no país. Ele ainda hoje é utilizado em áreas rurais. E esse outro? Está fácil, Um elefante. Em alguns países do mundo, como é o caso da Índia e da Tailândia, é comum utilizarmos o elefante como modo de locomoção. E esse outro? Esse eu acho tão bonitinho. A lhama pode ser encontrada no Peru, na Bolívia, na Argentina. Aí no Chile também. E é um animal usado para carregar cargas. Ele é conhecido pelo seu andar calmo, lento, porém ele se irrita facilmente, sem motivo aparente. Por isso que ele é menos utilizado para carregar pessoas. Vai que ele se irrita, Isso não é legal. E esse outro aqui é difícil. Você consegue identificar esse animal? Esse é difícil. Ele é conhecido como iaque. E ali tem as 2 maneiras de escrever. A maneira em português, em cima, e nos outros países como escrevem, certo? Ele é um bovino grande,
peludo que tem corcova sobre os ombros. E ele vive em terras altas, principalmente na China, na região chamada Tibete. Os tibetanos criam iaques há centenas de anos para usá-lo principalmente como modo de locomoção para ajudar no trabalho deles, que é mais a agricultura, certo? E esse outro? Professora, uma ave é um modo de locomoção. Você sabe o nome dessa ave? É uma avestruz. E ela é utilizada também como meio de transporte, principalmente na África do Sul. E tem alguns lugares do mundo que utilizam para corridas. E esse outro? Esse tá fácil, né? Aí aparece tanto um animal como um modo de locomoção. Trenó de rena. E você pensava que só Papai Noel que usava rena. Ele é bem usado em transportes na Lapônia, na Finlândia, certo? E esse daqui? Será que é o que você está pensando? Conseguiu identificar o animal e que modelo de locomoção é esse? É um trenó de cães. No Alasca, nos Estados Unidos, os cães da raça Husky Siberiano costumam empurrar os trenós, ou melhor, puxar os trenós e transportar pessoas e cargas. É uma forma assim bem original e diferente de se deslocar sobre o gelo, sobre a neve. Agora vamos ver o recadinho da Vivi. A utilização da tração animal veio se desenvolvendo, porém, com os avanços na tecnologia e a invenção de máquinas, esse modelo de tração foi deixado de lado gradativamente. Hoje, apenas pequenas propriedades utilizam esse modelo de trabalho manuais feitos pelos animais. Então, no Brasil, o uso de métodos de tração animal provém de agricultores familiares e suas pequenas propriedades, espalhadas por várias regiões do país. Aquele agricultor que não tem um trator para realizar os trabalhos agrícolas da sua propriedade acaba adotando o uso da tração animal. E é viável até para o agricultor, por ser de baixo custo, certo? E a Vivi está com uma dúvida. No Brasil antigo, quais os meios de transportes que utilizavam a tração animal? Além, então, do uso individual do cavalo, do jumento, do burro, no Brasil antigo havia também os seguintes modos de locomoção. A sege. Sege foi um dos primeiros veículos sobre rodas utilizados no Brasil, após a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Em 1808, a circulação desses veículos aumentou tanto, que a administração pública começou a adotar uma série de medidas para regulamentar a sua circulação. Também começou a questionar o tamanho das ruas para passar os veículos, né? Então não deixa de ser uma evolução. Com esse veículo, começaram a pensar no trânsito, no transporte, o que poderia ajudar a melhorar, né, a circulação de veículos. O outro veículo são os primeiros ônibus. O primeiro serviço de ônibus foi criado no Rio de Janeiro e surgiu em 1838, com 2 andares de pavimento puxado por cavalos, bem diferente do ônibus que nós temos hoje em dia, certo? E a Vivi tem mais uma dúvida. Em Curitiba Antiga, quais os modos de locomoção que utilizavam a tração animal? Então, nós vimos 2 modos de locomoção com tração animal no Brasil antigo. Esses 2 modos de locomoção também tinham em Curitiba, mas surgiram outros. Vamos ver? Modos de locomoção em Curitiba. Bonde movido a burros.
Antigamente, em Curitiba, surgiram os primeiros bondes com tração animal e eles eram movidos com burros. Na imagem é uma foto muito antiga da Avenida Rio Branco em 1901, há 120 anos atrás. E nós podemos ver ali o bonde movido a burros. E o bonde tem uma característica, ele é aberto ao lado, então as pessoas poderiam entrar do lado, não tem uma porta só como é um ônibus, né, como é um trem. Não, ele é aberto de lados, eles podiam entrar por qualquer lado, certo? Outra bem interessante são as carroças. E sabiam que as carroças surgiram aqui em Curitiba por causa dos imigrantes poloneses? Quando eles vieram para o Paraná, eles trouxeram a carroça puxada por 2 cavalos. Antes se usava mais o cavalo, né, como um transporte individual de 2 pessoas, como nós vimos no começo da aula, certo? E o interessante é que esse transporte com carroça virou até painel na nossa cidade. Esse painel de azulejo, ele está ali atrás da Catedral Metropolitana. E ele é do artista Puti Lazarotto. E olhando esse mural, a gente pode ver uma carroça puxada por um cavalo. Naquela época era costume, principalmente as mulheres, dirigirem as carroças. Elas saíam das suas colônias, né, com cestas, com frutas, verduras e legumes e vinham até o centro da cidade, ali na região do Largo da Ordem, para comercializar esses alimentos. Então, o modo de locomoção delas era a carroça, certo? E a Vivi tem uma pergunta bem importante. Atualmente, em Curitiba, pode ter transportes com tração animal? Pense aí no seu dia a dia, quando você sai de casa. Você vê transporte com tração animal? Pensando aqui, é muito difícil. E até se você vê por aí, está errado. Sabe por quê? A Lei 14.741 de 2015, regulamentada pelo Decreto 80 de 2018, proíbe o uso de veículos de tração animal em Curitiba, certo? E você tem que pensar, como eu falei, se vocês verem, está errado. Mas, professora, por que está errado? Se lá os pequenos agricultores usam, por que aqui em Curitiba não pode? Nós temos que pensar o seguinte, lá os pequenos agricultores, o chão é adequado, eles vão ter alimentação adequada, certo? O clima também é mais favorável. Imagine um animal andar no asfalto. Não deve ser fácil, ainda mais que eles têm os cascos, pensando ali no cavalo, né? Então ele pode escorregar, se machucar. E também não tem tantos alimentos. Só quando tem algum terreno baldio que tenha um mato para eles comerem, certo? Então, tração animal aqui em Curitiba é proibido, certo? E quantas coisas nós aprendemos sobre a tração animal. E até eu mostrei alguns animais para vocês, mas pode ter outros animais que também sejam utilizados para transporte de pessoas, de cargas, certo? E agora você vai fazer uma atividade sobre isso. Lá no começo da aula eu pedi revista, jornais, encarte de mercados ou de lojas, né? Eu preciso que você recorte e cole figuras sobre transporte com tração animal. Mas se você não tem nem o jornal, nem o encarte, não tem como recortar, você pode desenhar. E eu quero aí um desenho bem legal de vários animais que podem ser utilizados como tração animal. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí já terminou sua atividade? Porque infelizmente a nossa aula já terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!